quando uma pessoa entra em um grupo, seu QI cai drasticamente. Para obter aceitação, o indivíduo está disposto a abandonar o certo e o errado, trocando sua inteligência por aquela sensação de pertencimento que traz segurança. Há mais de 100 anos, o francês Gustave Le Bon usou o livro A Multidão, um estudo da mente popular, para descrever como as massas vulgares se tornam cegamente fanáticas e crédulas, e como os governantes astutos usam essas características para consolidar seu domínio. Mas, na realidade, se focarmos nos chamados elites governantes, perceberemos que essas pessoas, apesar de terem a melhor educação, monopolizarem os recursos sociais de maior qualidade e deterem o poder de vida e morte, frequentemente demonstram uma estupidez impressionante na manutenção do poder a longo prazo. Embora até mesmo os camponeses entendam que não se pode matar a galinha dos ovos de ouro, o grupo de burocratas e proprietários de terras da dinastia Ming sabia que a isenção de impostos dos oficiais levaria à concentração de terras e ao enfraquecimento do país, mas preferiram a ruína do país e de suas famílias a permitir qualquer mudança. Da mesma forma, figuras de Wall Street como Warren Buffett, com altos salários e QIs elevados, ainda são obcecadas por evasão fiscal, pagando taxas efetivas mais baixas do que suas secretárias, mesmo quando isso coloca em risco a estabilidade financeira do país. Se o público em geral pode ser explicado pela falta de educação e incapacidade de pensamento independente, como então esses gênios do mundo dos negócios e da política se tornam tão tolos? Em 2 de janeiro de 1963, 2 horas e 8 minutos após o assassinato de Kennedy, seu vice-presidente, Lyndon Johnson, prestou juramento a bordo do Air Force One. Este novo presidente exemplifica bem o fenômeno da elite estúpida. Por um lado, Johnson era um político extremamente astuto, mestre na coleta de informações sobre os oficiais, descobrindo as posições, preferências e fraquezas de cada político, sendo chamado de o mais bem-sucedido coletor de informações de Washington. Por outro lado, Johnson cometeu um dos erros mais tolos da história americana ao se envolver na Guerra do Vietnã. Se a Guerra da Coreia foi um grande revés para os Estados Unidos, a Guerra do Vietnã foi uma derrota completa, tanto militar quanto culturalmente. Embora houvesse sabedoria interna nos Estados Unidos para evitar esse desastre, como as repetidas advertências do presidente Eisenhower contra o envio de tropas terrestres ao Vietnã, e os esforços de Kennedy para evitar a escalada do conflito com a União Soviética, Johnson, um dos políticos mais astutos de Washington, ainda mergulhou os Estados Unidos nesse pântano mortal. Em 14 de julho de 1960, Johnson, então com 52 anos, provou o amargo sabor da derrota no Hotel Biltmore em Los Angeles. Após 8 anos como líder da maioria democrata no Senado, ele almejava a presidência dos Estados Unidos. A eleição de 1960 era sua melhor chance, mas o jovem Kennedy emergiu como favorito. Embora Johnson e outros altos escalões democratas formassem uma aliança para barrar Kennedy, suas táticas, incluindo expor a doença de Addison de Kennedy, falharam. Kennedy era irresistivelmente popular, e seu sucesso parecia uma afronta à longa carreira política de Johnson, que se via como o oposto de Kennedy em muitos aspectos. Johnson entrou na política como assistente do congressista Richard Kleber aos 23 anos, acumulando recursos políticos e tecendo uma rede de contatos que o levaram ao Congresso, ao Senado e à liderança da maioria democrata. Ele era um mestre em negociar e manipular as complexas relações políticas, conhecido por sua habilidade em massagem mental, uma combinação de persuasão, ameaça e recompensa. Apesar de sua astúcia política, a ascensão meteórica de Kennedy e sua vitória parecia desmentir todo o método de Johnson, que acreditava na política como um jogo de compromissos e relações pessoais. Kennedy, por outro lado, ganhou popularidade e votos principalmente com sua imagem e ideais. Quando Kennedy foi assassinado em 1963, Johnson assumiu a presidência em circunstâncias dramáticas. Ele sabia que a estabilidade era crucial e imediatamente começou a tranquilizar o público e os líderes políticos. No entanto, suas políticas e decisões militares, como a escalada na Guerra do Vietnã, foram influenciadas por seu medo de parecer fraco e sua dependência das recomendações militares, em contraste com a abordagem mais cética de Kennedy. A Guerra do Vietnã causou inflação e dificuldades econômicas nos Estados Unidos, minando o Grande Sociedade, prometido por Johnson. As crescentes tensões sociais, principalmente o movimento anti-guerra, fragmentaram o apoio ao seu governo, levando-o a desistir de buscar a reeleição em 1968. A trajetória de Johnson demonstra como um político extremamente habilidoso pode falhar em ver o quadro geral e tomar decisões desastrosas, principalmente quando se deixa levar pelos interesses estabelecidos.
Sua presidência, apesar de avanços em direitos civis e programas sociais, foi marcada pelo fracasso no Vietnã, uma guerra que o sugou para um abismo de insensatez política. A política, muitas vezes, prefere líderes que navegam com a corrente, mas quando uma nação precisa de reformas, são esses mesmos líderes complacentes que falham. Johnson, um mestre político em tempos favoráveis, encontrou seu limite ao enfrentar a maré contrária da Guerra do Vietnã, exemplificando o paradoxo das elites políticas. Quando mais se necessita de um líder corajoso para desafiar o status quo, menos provável é que tal líder consiga prevalecer contra os interesses enraizados.